Queria saber de vocês se teve algum contato com o jogador depois dessas declarações, se vocês têm interesse realmente em trazer o atleta, em negociar, visto que ele já demonstrou que quer muito jogar no Flamengo. Tudo bem que não é a primeira vez que ele fala isso, né? Primeiro, em relação a ontem, eu passei ali quando você pediu ali para responder algumas perguntas, só que tinha uma solicitação para que a gente respondesse hoje. Então é só para te dar essa. Em relação ao Vidal, é evidente que a história e a grandeza desse atleta é legal ver ele fazendo algumas ações. É um jogador de altíssimo nível, mas não tem absolutamente nada, não tem nada, não teve nenhum contato direto com o jogador. Aliás, geralmente quando a gente tem vai fazer alguma inserção mais firme em relação ao jogador, sempre a gente entra em contato antes. Eu sempre, desde o começo de 2019, a gente sempre fez um pouco do que o Pablo falou aqui há 5 minutos atrás. A gente vai pelo lado do agente, a gente vai pelo lado do atleta, faz uma paralela e vai até o final. Nunca a gente vai por um lado ou para um outro. Isso aí sempre foi feito aqui. E em relação ao Vidal, a gente ainda não teve, a gente não teve nada absolutamente. Evidente que a gente acompanha as redes sociais, a gente, até pelo tamanho do atleta, um atleta muito importante, mas não tem nada. Posso? Pode. Oi, Letícia, coluna do Flá, Braz, boa tarde. Desde que chegou, o Diego Alves é um jogador muito importante para o clube, mas em 2022 mudou um pouquinho o patamar, ele está praticamente como goleiro reserva e tem o contrato até o fim desse ano. Queria saber se o Flamengo já tem uma posição definida sobre a renovação ou não de contrato do Diego Alves. Não, o Flamengo ainda não tem nenhuma decisão, até porque tem 3 meses, existe uma temporada inteira e as coisas serão estabelecidas dentro do seu tempo, como sempre foram. Então, não tem absolutamente nada. Boa tarde, Marcos, Bruno. Queria que um de vocês falasse para a gente com relação às notícias que saíram hoje de uma proposta do Flamengo pelo goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Há 3 dias você disse para a gente que ainda não tinha nada. E também aproveitar para falar sobre o Marcos Antônio, lá do Shakhtar, que também saiu notícia ontem. Puder esclarecer para a gente se tem realmente alguma coisa, se já teve proposta. O Marcos Antônio não tem nada, e hoje também não tem, no momento, nada pelo Santos. Hoje. Marcos, eu queria te perguntar sobre o Diego Rossi. Se existe alguma negociação com o Flamengo? Existia um interesse maior quando a gente ainda estava viajando. A gente ainda monitora esse jogador, até porque existem vários jogadores que são monitorados aqui, independente de querer contratar ou não, de passar pela parte de aquisição ou não, mas não tem absolutamente nada. Braz, só voltando aqui no assunto Vidal, o jogador falou na entrevista que se os dirigentes do Flamengo e a comissão técnica quisessem ele ia fazer de tudo para vir. Vocês pretendem apresentar um projeto para o jogador? Como é que vai ficar assim? Vão esperar ele procurar o Flamengo? Guilherme, eu acho que é o seguinte, pelo tamanho do jogador, pela forma que o jogador se expressou, o Flamengo sempre vai ficar agradecido por esse ato. Mas o que eu posso te falar, efetivamente, é que não tem absolutamente nada. Então, hoje não tem absolutamente nada. Quando eu falo hoje, é porque, às vezes, a gente, até no dia a dia, no trato com os setoristas, com os jornalistas, e alguns não entendem isso. Tem jornalista que tem dificuldade de entender isso. Às vezes, num momento, a gente de fato não está em cima desse jogador, a gente não está, não que não esteja procurando, mas não está avançado nesse jogador,
por várias situações e daqui a pouco muda a chave, as coisas, de repente o jogador avalia de uma melhor forma, o próprio dirigente do outro lado fala, eu não quero ficar com esse problema aqui, então eu vou soltar o jogador, e aí as coisas acontecem. Então, o que eu posso falar para você, Guilherme, hoje, é que não tem absolutamente nada com o Vidal. É isso que eu posso te falar. Boa tarde, Braz Spindel, Sidão Marinho da Litoral News. Queria falar um pouco sobre a compra do Andreas Pereira, junto ao Manchester United. Muitos torcedores têm reclamado bastante, falando que é um negócio errado, devido aos erros que ele já teve, mas todos sabemos que é um grande jogador. Qual mensagem você deixa para esse torcedor que tem criticado e vocês chegaram a conversar com o jogador, tentando incentivar, porque do que a gente percebe, claro, a gente não vive o dia a dia, mas do que a gente percebe, o psicológico dele está um pouco abalado. Queria que você comentasse sobre isso também. Em relação efetivamente ao Andrés, eu não vou falar, mas eu não vou perder a oportunidade da tua pergunta. Se você fizer uma pesquisa lá, quando a gente foi trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos em relação ao preço. Quando a gente trouxe o Rodrigo Caio, a imprensa paulista quase desdenha. Quando eu falo imprensa paulista, é que eu tô fazendo bloco, eu só deixando claro de onde veio. Então, essas interpretações, essas análises, elas são normais em relação a jogador e elas são muito subjetivas, né? Um jogador que existe um peso em cima dele. Aqui não tem criança, eu sou torcedor do Flamengo também. Existe um peso em cima dele em relação ao erro cometido na Libertadores. Então eu acho que tem um conjunto de obra aí em cima dessa negociação, mas eu não vou me estender a ela. Um pouco mais à frente a gente irá falar desse assunto. Oi, Marcos. Spindel, boa tarde para vocês. A gente sempre nota, acompanhando as redes sociais, que há muita ansiedade da torcida e talvez da imprensa também, por conta de contratações, né? Contratação o tempo inteiro. Daqui a pouco o elenco tem 50, 60 jogadores. As inscrições para a Libertadores terminam em 20 dias, mais ou menos, acho que é 3 de abril, né? 2 de abril. Vocês admitem começar a fase de grupos da Libertadores com o elenco que está aqui hoje? Quer dizer, de repente não surge mais nenhuma oportunidade, mais nenhum negócio. É possível que o Flamengo entre na Libertadores com o que tem hoje? Para mim ou para ele? Vai. Quem se habilita? Pode ser, vai. Eric, o que eu posso dizer que o elenco do Flamengo é um elenco que eu tenho certeza absoluta que está apto a disputar o título da Libertadores. Isso não quer dizer que a gente não fique e não tenha o cuidado de sempre estar se reforçando. Agora, tem bastante tempo aí para a gente fazer as contratações. Não sei se serão possíveis, não sei se serão possíveis, não sei se serão efetivadas. O que eu posso falar é que o certo mesmo, o melhor dos sonhos era que todos esses jogadores estivessem aqui no primeiro dia, para que o Paulo analisasse, conhecesse e de fato fizesse o seu trabalho. Não foi possível por várias situações. Uma delas porque tanto eu como o Bruno, nós tínhamos uma ideia de que o Paulo tinha que chegar aqui primeiro para que fizesse análise do elenco. Isso não quer dizer que ele não trabalhou no elenco antes dele chegar aqui no Brasil. Paulo é um estudioso, a comissão técnica dele é muito estudiosa, mas eu e o Bruno nós tínhamos uma definição. Isso tem que respeitar também as nossas decisões. E que a gente entendia que o Paulo tinha que chegar aqui e de fato conhecer o elenco para depois ir fazendo. Porque se a gente chega, faz todas as contratações, ou boas ou ruins, ou que a gente entendesse que tinha que fazer, e joga no colo dele, o dirigente se
teve uma rapidez que não precisava, poderia esperar um pouco a comissão técnica. Aí quando não se faz isso, como se faz a outra opção de se esperar o Paulo e a comissão técnica dele para depois do entendimento a gente fazer as contratações, aí também tem os questionamentos. O que aconteceu que a gente, no meio desse processo, teve uma situação do Banco Central e que se tinha uma solicitação para que a gente cuidasse das contratações, analisasse, mas que teria que ter uma pausa. Isso foi feito, a gente está retomando aí, tanto que a gente retomou, que logo que tirou que a gente virou essa chave, já fizemos uma contratação, a gente está analisando. Uma coisa que eu queria falar para a torcida, para todo mundo: ninguém quer mais contratar do que quem está aqui na diretoria do futebol. Você sempre quer contratar o melhor jogador, o jogador mais forte, o jogador que possa fazer o melhor pro clube. A nossa responsabilidade, a pressão é enorme, em alguns momentos é até desumana. Eu não estou reclamando, apenas estou pontuando. E só que a gente tem que fazer as coisas com tranquilidade, com calma e, claro, dentro de algumas determinações em que o presidente Landim assim o determina. Ele é o presidente do clube, ele tem uma maneira de gestão e a gente sempre vai respeitar isso e sempre vai apresentar a ele, o departamento de futebol sempre vai apresentar a ele caminhos que sejam dentro do que é plausível em relação a isso. Então é só isso. E acho que só também complementando o que o Marcos falou, dentro desse processo, a gente teve um processo longo e com uma formação de convicção muito grande, de escolha do treinador e da comissão técnica, com o perfil que a gente entendia e a gente entende que é adequado. A gente tem uma convicção muito grande no Mister, na comissão técnica. Depois disso deriva um trabalho de integração e de adaptação da estrutura do clube com essa comissão técnica, o trabalho dessa comissão técnica com os atletas e depois a rotina de jogo para que eles possam absorver as ideias e os conceitos. Até a gente estava conversando com o Pablo aqui antes da coletiva e lá no Bordeaux, levou uns 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, para que todos os conceitos tivessem completamente absorvidos pela equipe, pelos atletas. Então tem também, além da gente entender que o elenco é muito forte, óbvio, como o Marcos falou, a gente está sempre querendo qualificar, dar mais alternativas para o treinador, para o clube, para o torcedor, trazer grandes atletas. O elenco já é muito forte, mas tem um foco também no trabalho do dia a dia, para que a gente possa dar para os atletas, para o treinador, a estrutura necessária para que o grupo possa evoluir, e isso precisa de um pouco de tempo também. Então acho que a pergunta muito pertinente, aí com o tempo a gente já vai vendo as ideias e os conceitos em campo, e além de mais um ou outro reforço e qualificação pontual, tem essa evolução do trabalho aí que vai ser muito importante. A gente já vê ideias e conceitos em campo, tenho certeza que mais um pouquinho de tempo isso vai ficar mais claro e evidente ainda. Braz, aqui, por favor. Estamos em um ano de Copa do Mundo e o Flamengo, ele hoje vive uma realidade diferente em comparação a temporadas passadas, que é entrar num ano de Copa do Mundo com a chance de ter 2, 3, talvez até 4 jogadores, mas para isso eles precisam ser convocados durante o ano e, consequentemente, como aconteceu 19, 20, 21, o Flamengo vai se desfalcando. Em contrapartida, é a possibilidade de ver o próprio jogador, o próprio atleta, o próprio ativo aqui sendo valorizado. Como controlar essa linha tênue de ter, ao mesmo tempo, o desfalque aqui no Flamengo, mas a valorização pelo fato
de jogador estar numa vitrine que é uma eliminatória e posteriormente disputando uma Copa do Mundo? Essa pergunta ela é sempre importante para a gente, porque a partir do momento que você tem jogadores que são pensados ou analisados pela comissão da seleção brasileira, é sinal de que os jogadores ou que a diretoria foi certiva nessas contratações, né? Isso é o primeiro ponto. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Landim, o Bruno, todo mundo fica muito feliz quando um jogador aqui é convocado. Apenas por um problema de calendário, o Brasil é um dos poucos lugares no mundo em que você tem as convocações, mas não se param os campeonatos. Então, é difícil falar, porque quando você fala também contrário a uma convocação da seleção brasileira, é o que você falou, você está falando contrário a um patrimônio do Flamengo, até a parte da cabeça do jogador de será se eu estou indo para a seleção brasileira, mas eu estou deixando companheiros aqui do meu dia a dia aqui na mão. Então, assim, eu acho que a gente vai tentar remediar isso. O Flamengo, sempre que pode, dentro das suas possibilidades, faz pedidos para que tenha ajuste nos calendários, para que se tenha uma perda mínima ou que não seja tão letal. Mas não tem jeito, eu não vou ficar aqui com falácia que a gente pode fazer ou não, porque um ponto, eu sei que vocês sabem disso, mas como a gente está fazendo essa comunicação para milhões de rubro-negros, é o óbvio, mas é bom ser dito, que quando existe uma convocação, o jogador perde a condição de jogo. Então, aquele negócio de não libera, briga, bate na mesa, isso tem um limite, entendeu? Então, e esse limite que a gente tem que sempre respeitar e que a gente tem que ir tocando a vida. Eu acho que, enquanto não se resolver isso, o Flamengo a cada ano terá mais problema em relação a isso. São jogadores que a gente traz do Uruguai, que são convocados, são jogadores que o Flamengo traz do Chile, que são convocados, são jogadores brasileiros que têm condição de jogar na seleção brasileira. O zagueiro que saiu aqui acabou de falar que o sonho dele, que ele veio para o Flamengo também, é para ir para a seleção brasileira. Então a gente também tem que entender que o Flamengo, a cada ano, tomara que isso aconteça, terá ainda mais problemas em relação a isso. Como é que resolve? Eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não sei. Eu queria só fazer um complemento, porque, enfim, você fez um questionamento também do aspecto financeiro, né, das seleções. O foco nosso aqui, sempre quando a gente está montando o elenco, fazendo trabalho aqui no futebol, é dar alegria para o torcedor, através da qualidade que os atletas e o treinador estão produzindo dentro de campo, de acordo com o que o torcedor espera, com títulos, né? Então, e óbvio, com responsabilidade financeira, para que a gente possa sempre tá entregando resultado para o torcedor. E isso independe do atleta estar na seleção ou não. Você tem o caso acho que o Flamengo hoje, como o próprio Pablo falou e outros atletas que vêm da Europa, o Flamengo é conhecido mundialmente. Você tem o caso que veio do Pablo, que veio do La Coruña para o Flamengo e foi para o Arsenal sem passar por seleção. Então, assim, o Flamengo hoje ele já tem uma grandeza e um conhecimento global, já está inserido no mercado europeu, e mesmo que os atletas não estejam em suas seleções, do ponto de vista de mercado, o Flamengo já
já insere todos os atletas aí no mercado global. Mas, de novo, a nossa preocupação é sempre com o desempenho esportivo, com os títulos. A gente fica muito feliz pelos atletas serem convocados para as suas seleções, porque é também um sinal da qualidade do trabalho que está sendo feito aqui. Como o Marcos sempre fala, assim, a gente não tem o benefício das seleções que podem escolher qualquer atleta do mundo, da sua nacionalidade, para vir jogar pelo seu país, né? Assim, a gente tem questões negociais de vontade do atleta, comerciais. Então, quando uma seleção faz uma escolha de um atleta que está jogando no Flamengo, é uma chancela enorme do trabalho que está sendo feito. Mas, de novo, o mais importante aqui é o foco no desempenho esportivo, nos títulos, e a gente precisa cada vez mais lidar com os calendários para que eles não impactem o resultado esportivo do Flamengo. Deixa eu só fazer se tem um departamento dentro do Flamengo que é preocupado na parte financeira, que tem responsabilidade na parte financeira, vocês podem ter certeza que é aqui, que é o departamento de futebol profissional. Quando a gente estava no ápice da pandemia, sequer tinha vacina, sequer nós sabíamos para onde ia tudo isso, o futebol sempre contribuiu, sempre vendeu bem, sempre. Não é que isto seja o mais importante, é importante também. Então, assim, a gente passou aí por 3 anos, sendo que 2 anos de uma maneira intensa, sendo cobrado muito, mas o departamento de futebol do Flamengo não precisa de cobranças de outros departamentos do Flamengo, porque o Bruno trata muito bem essas questões, o presidente Rodolfo Landim é o que é sistematicamente também preocupado com essas questões. Então, aqui a gente está para cumprir a parte financeira e, mais do que nunca, ganhar título. Um ponto aí que eu não sei quem perguntou, quando falou de hegemonia, o Bruno tem esses números melhores do que eu, para transformar aqui em hegemonia. O primeiro ponto é o investimento. Lá fora, você pega 2, 3 clubes em nacionalidades diferentes, quando são hegemônicos, você vê, faz uma análise linear lá de quanto é posto dentro do clube. Talvez essa análise aí responderia bastante coisa em relação à hegemonia aqui no Brasil. Braz, eu queria voltar um pouquinho na pergunta anterior. Depois dessas primeiras semanas de reconhecimento de elenco, de adaptação, você pode abrir para o torcedor e para a imprensa, claro, quais posições o Flamengo pretende contratar nessa janela? Assim, por questões óbvias, eu não vou falar isso, até porque, a partir do momento que eu falo dentro de uma posição, eu estou botando o jogador desta posição que está aqui dentro numa situação desconfortável. Então eu não vou. Mas vocês vão saber, porque a gente vai começar a se movimentar, você vai saber, mas eu não posso falar, eu não vou falar, não devo falar. Até para não atrapalhar e não prejudicar a posição do Flamengo em qualquer negociação. Tem essas duas questões. Eu acho que tem a questão de atrapalhar numa negociação, e aí o Flamengo tem que pagar maior, que é pior, pagar mais, que é pior para o Flamengo, mas tem a questão do grupo, do vestiário aqui dentro, que a gente trata isso com bastante carinho e com bastante cuidado. Porque no mundo inteiro, até onde tem muito dinheiro, quando você não tem ajuste e controle do vestiário, dá problema. O Eric Faria conhece bem. Jornalista experiente, cobre, Brasil, velho. Então ele sabe o que é problema de vestiário, até onde tem muito dinheiro. Boa tarde, William, do canal William Godoy. Aproveitando até o pós-clássico, para não relacionarmos o tema com o resultado negativo. O atual técnico, Paulo Souza, já externou em algumas oportunidades, em entrevistas até
de outras equipes, que a metodologia dele traz como dimensões igualitárias, tática, física, técnica e mental. Inclusive, o Braz, você já falou em algumas oportunidades que a contratação de um profissional na área da psicologia virá através de uma necessidade. Você não tem nada contra, você acha importante, etc. A minha pergunta é, quem dentro do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo, tem a capacidade e é habilitado para fazer um psicodiagnóstico desta tal necessidade? O médico. Eu que não sou. Simples. A hora que tiver. Quando precisa contratar roupeiro, jogador, todo mundo, se vem a demanda. A hora que vier a demanda, será contratado. Tem uma falácia em relação a que eu tenho com um problema com um profissional A ou B. Pelo amor de Deus, até por inteligência, eu não poderia ter restrição a isso. Existe um departamento aqui, que tem psicólogos ali no sub-20, no 19, 18, tem tudo ali embaixo ali. Os jogadores quando... Essa pergunta é muito boa e assim é tão amplo que às vezes você tem que manter o foco para não se perder. Você vê um jogador ali A ou B que está com 17, com 18, com 19, com 20 e que precisa de um psicólogo quando sobe aqui. Qual é o melhor psicólogo? É o que sempre o tratou na divisão de base ou um novo? Psicólogo é uma situação em que você precisa de ter uma simpatia, de você ter uma confiança, você conta, você expõe várias situações. E existe isso aqui. Só que de uma maneira covarde, acham que isso aí não procede, não tem. Nós temos isso na divisão de base. Nós temos isso até ali o sub-20 ali, tem vários jogadores ali atrás ali que estão aqui treinando no profissional, que se quiserem, se sentirem necessidade de um profissional da área, tem à disposição. Mas às vezes o profissional não quer, acha que não precisa. Então é isso, não tem absolutamente problema nenhum. Deixa o Bruno... Só para completar, quando necessário tem, tá? E a profissão de treinador hoje em dia, assim, ela tem uma necessidade, o treinador tem uma necessidade. E o Mister tem essa formação e essa capacidade por todos os anos que ele já viveu no futebol. Ele, se eu não me engano, antes de iniciar a carreira de treinador, acho que ficou 6 anos em formação. E depois tem todas as experiências dele com o treinador. O treinador, hoje em dia, ele tem que ter uma formação transdisciplinar. Então, ele tem que entender de fisiologia, ele tem que entender de treinamento, tem que entender parte tática, tem que entender de nutrição, parte médica, a parte mental que você falou. Muito passa também pelo treinador e é quem mais tem relação com todos os atletas. E quando se está falando de treinamento, se está falando da parte tática, parte física, da parte técnica, e está falando da parte mental também. O treinador tem a preocupação com todo o seu staff e o staff do clube com a parte mental dos atletas. Então eles treinam essa parte, estão o tempo todo preocupados com essa questão mental do atleta, do jogo, e que é fundamental para que a gente possa chegar aos resultados. E isso sempre foi tratado e teve cuidado ao longo desses anos aí que o Flamengo conquistou uma série de títulos em 19, 20 e 21. Aproveitando também a sua pergunta, o Bruno falou, mas falou en passant e falou um negócio muito importante que eu esqueci de falar. Quando se tem a necessidade, o Flamengo sempre está junto, ele sempre ajuda. Eu vou falar o nome de um jogador aqui, porque ele que falou em entrevista, ele que se expôs, que senão os outros que existem. Esse
que pedem esse recurso, eu não posso falar e nem devo falar. Eu vou falar do Michael. O Michael, quando precisou de um psiquiatra, quando precisou de um acompanhamento, mas de uma maneira rápida, o Flamengo se posicionou, ajudou, contratou, fez de tudo pelo jogador. E existem outros jogadores que momentaneamente também precisaram. E o Flamengo ajudou e o Flamengo também se posicionou. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a gente não pode e não deve expor o jogador porque está precisando está se separando. Existem isso aqui, está se separando da esposa. Aí eu vou falar aqui, o Bruno vai falar que aí o Flamengo está contratando psicólogo. Eu não posso falar isso. Então a gente apanha calado, fica calado, mas a gente protege o jogador. Só para concluir, então é um modelo mais pontual que sistemático. Então tem a necessidade aí, não é algo que vai vir uma... Repetindo, o treinador... Não. Tem questões psicológicas e psiquiátricas que são acompanhadas pelo departamento médico e se precisa de um acompanhamento mais específico é dado. A parte mental, ela é cuidada o tempo todo e você tem um treinador, a comissão técnica e o staff do Flamengo que se preocupa o tempo todo com a parte mental do jogo e o estado mental dos atletas. Assim, o futebol, ele é tomada de decisão, ele é um estado psicológico e mental lá no jogo, ele não é só uma questão técnica e tática. O atleta precisa o tempo todo estar tomando decisão sob pressão e tomar as melhores decisões sob pressão, sem tempo, com um tempo muito curto para decidir, no campo. Então é óbvio que a parte mental é uma das mais importantes para o resultado de um jogo e o treinador, a comissão técnica e o staff do Flamengo se preocupam com essa questão o tempo todo. Marcos aqui, boa tarde. A gente fala muito de janelas, né, prazos, e você está inserido num outro ramo que é político, onde tem uma janela partidária que se encerra agora no próximo dia 1º. Como o Marcos falou, é um ano atípico pela Copa, mas também pela eleição. Eu sei que seu nome circula muito como possível candidato à Alerj e ao Congresso. Aproveitando até para você poder falar sobre isso, você cogita vir de candidato esse ano? É uma coisa que não está no seu horizonte? Você pode falar sobre isso? Não, eu não. Esse assunto eu tenho tempo para me posicionar, não é o meu pensamento. Sempre usei todos os prazos possíveis. Não vai ser agora que eu não vou usar. Agora não tenho nenhum pensamento, não tenho absolutamente nenhuma decisão e tempo é para ser usado. Não é o que eu quero, não é o que eu estou pensando. Estou muito satisfeito de onde eu estou. Então, é isso. Braz e Spindel, eu queria que vocês falassem a respeito das dificuldades que vocês estão encontrando para poder atender às solicitações do Paulo Souza para a contratação dos reforços para o elenco. O que tem sido mais difícil para vocês nesse processo, dado o prazo que vocês têm de inscrição na Libertadores e o fechamento da janela para os atletas que vêm de fora? Eu acho que, assim, primeiro, quanto mais qualificado o elenco, mais difícil você encontrar alguma peça que ajude e qualifique seu elenco, seja como for. Eu acho que num elenco como esse, que é tão qualificado, acho que essa é uma dificuldade grande. Um outro ponto, acho que os outros pontos o Marco já comentou, foi a questão do Banco Central, que atrasou um pouco, e uma decisão nossa, do clube, de aguardar um tempo de trabalho do Mister, para que ele conhecesse o elenco melhor, que implementasse suas ideias e conceitos, pudesse observar como os atletas iriam reagir e produzir em campo, e também até de novas alternativas que ele encontrou dentro do próprio elenco,
que vieram a suprir algumas necessidades e que mudam esse planejamento. Então, não é muita coisa que precisa ser feita, é um elenco qualificado. Eu entendo que essas são e foram as dificuldades. Quanto mais qualificado for o seu elenco, mais difícil é esse trabalho de encontrar peças que possam ajudar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno Spindel. Queria voltar, aproveitando que você falou do Michael, queria te perguntar para vocês dois, quem estiver mais habilitado a falar, pode falar. Porque o Flamengo vendeu para o Al Hilal praticamente pelo mesmo preço que comprou o Michael. E o Flamengo não vendia um jogador para um desses times do mundo árabe, chamado Mundo Árabe, há bastante tempo, mercados periféricos. E eu queria perguntar para vocês se tinha como manter o jogador, até pela própria valorização dele, porque ele foi o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador até do elenco do Flamengo no ano passado. E a outra pergunta em relação ao Léo Pereira, que o Flamengo não quis vender a princípio e depois, agora estão falando que o Flamengo pode vender no meio do ano. Vou falar pelo Michael. Essa análise de ver os números de que a gente vendeu o Michael pelo mesmo preço, ela é questionável. Por quê? Porque quando compramos o jogador, nós tínhamos o jogador por um contrato de 4 anos. 4 ou 5? 5 anos. E a gente usou o jogador, no bom sentido... 2 anos. 2 anos. Então, na Europa ou em qualquer outro lugar, você tem aí um decréscimo em relação a cada ano da prestação de serviço desse jogador. A gente entendia que era uma boa proposta para o Flamengo. A gente tinha algumas análises internas em que a gente entendia que teria que poderia soltar esse jogador. Conversamos com um técnico, comissão técnica, todos aqui dentro, e aí tomamos a decisão de fazer essa venda para o jogador. Em relação ao Léo Pereira, quando veio a proposta, geralmente as propostas de Léo Pereira são amplamente divulgadas antes de chegar a gente. Mas isso é do jogo. A proposta de 5 milhões de dólares que falavam que tinha pelo Léo Pereira não era parte do Flamengo. Era uma proposta que era desta totalidade, e o Flamengo tinha ali 60%, 70%, porque teve os custos. Então, assim, não procede em relação a isso. Quanto a qualquer ação de venda de qualquer jogador, a gente não tem aqui dentro desse elenco nenhuma determinação, nenhum pedido para que se tire qualquer jogador do elenco. O Léo é um jogador que eu, pessoalmente, tenho uma excelente relação, eu tenho uma boa relação com ele, o Bruno, todo mundo, é uma pessoa aqui que todos têm um carinho por ele, apenas, infelizmente ou felizmente, eu não sei o que eu falo para você, é que as propostas que vieram até hoje não eram interessantes para o Flamengo. Apenas isso, não tem qualquer outro motivo. É um jogador que o Flamengo conta com ele. O Paulo conta também com em relação até à parte por onde ele joga, pelo lado que ele joga. É um jogador novo, né? Novo que eu digo, não é jovem. Então, assim, um jogador que está inserido, que está bem adaptado aqui no clube, aqui, passou pelas adaptações que todos que passam aqui, uns mais rápidos, os outros mais lentos, mas não é um jogador que a gente, se vier a proposta por ele, será analisada como qualquer outro que venha do elenco. Isso só para complementar um processo de evolução do Flamengo, de estar mais forte a cada ano, para poder brigar
por todos os títulos, até também pela dificuldade do calendário brasileiro. São muitos jogos seguidos. O clube precisa de elenco. Então, assim, as pessoas muitas vezes olham para os 11, para os 14. A gente precisa de elenco. E trazer um atleta para qualificar o elenco não significa desmerecer outro atleta que está no grupo. O clube precisa... O clube, eu entendi, assim, pelo que eu entendi do significado da sua pergunta, foi se a chegada do Pablo significa alguma coisa para o Léo. Não tem esse significado. Tem o significado que o clube precisa de elenco, precisa de um elenco, e a gente trabalha para isso, para ser um elenco mais forte a cada janela, para que a gente possa brigar para conquistar todos os títulos. O calendário é muito duro, tem lesão, tem cartão, tem convocação para a seleção, e a nossa meta, nosso objetivo, a nossa cobrança aqui, interna e externa, é por título, e para isso a gente precisa de elenco. Aproveitando também a tua pergunta, quando a gente vai quando nós vamos para o mercado fazer alguma contratação, a gente conversa com o atleta ou tenta vender no bom sentido o Flamengo, não que precise, mas vender no bom sentido, de todas as formas. Você vai estar próximo da seleção brasileira, você vai estar inserido dentro da maior torcida e apaixonada do Brasil, você vai estar numa estrutura maravilhosa. O que eu não posso falar é se vai ser titular ou não, se vai ter algum tipo de problema, não, em relação ao dia a dia, na parte tática ou técnica. Às vezes o técnico, não estou falando do Paulo, estou falando de uma maneira mais ampla, faz a opção de jogar com A, com B, e não sou eu, nem o Bruno, nem ninguém que vai fazer uma interferência. Então, é o que o Bruno falou. Por exemplo, o Marinho. Eu acho que o Marinho era titular absoluto do Santos. Na contratação dele, ele tinha certeza absoluta que ia disputar a posição aqui dentro. Isso é ele, isso é o Pedro, isso é qualquer outro jogador. Por quê? Porque a nossa preocupação aqui não é defender jogador A, B, C. Eu tenho uma excelente relação com a maioria dos jogadores. Outros eu tenho boa relação, porque às vezes é uma relação diária, são retrospectivos, cada um... A gente dentro de família, você tem uma relação com um primo melhor do que o outro, e não que o outro primo é melhor do que o outro, mas isso é da vida, do ser humano, essa relação interpessoal. E o que eu posso falar é o seguinte, é que o jogador, quando vem para cá, ele vem para se colocar à disposição do clube, do elenco, para um técnico e uma comissão técnica, e sempre será decidido por ele. Eu não posso vender titularidade. Aqui, Marcos ou Bruno, fiquem à vontade. Vou mudar um pouco. Não, Bruno. Amigo, vamos mudar só um pouquinho o rumo da prosa. Ontem o Flamengo ganhou um clássico importante e, assim, no termômetro de redes sociais, estava uma catástrofe, né? Parecia que o Flamengo tinha perdido, etc. Queria saber de vocês que lidam com isso no dia a dia, qual é a leitura que vocês fazem disso, e também pedir para vocês dois uma análise do como vocês viram esse jogo ontem. Qual é a análise de vocês sobre a atuação do Flamengo ontem? Primeiro, eu acho que assim, aqui no Flamengo a gente está acostumado, faz parte do nosso cargo, faz parte de todos que estão aqui dentro, de lidar com a cobrança do nível mais alto possível. Acho que o Felipe Luiz é o atleta aqui que expressa nas entrevistas melhor essa questão, né? Até porque ele, enfim, já jogou por muitos anos na seleção brasileira, em grandes equipes na Europa, e além de ter o grau de comparação com o que ele viveu lá, ele expressa o nível da cobrança, das expectativas que se tem sobre quem
sobre quem está aqui nessa instituição. Então, assim, eu vejo isso de forma natural. A gente tem que trabalhar duro todo dia para fazer o nosso melhor a cada dia. O torcedor pode ter certeza que não falta uma gota de esforço, ninguém dá uma gota de esforço a menos do que é possível. Às vezes o desempenho vai sair do jeito que o torcedor espera, do jeito que a gente espera, às vezes não, mas a luta, trabalho, comprometimento, o planejamento, isso nunca vai faltar. Acho que o importante de clássicos e jogos decisivos é vencer. O Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais, né? Tendo saldo igual na semifinal, o Flamengo passa para a final. Então foi importante vencer o primeiro jogo. A gente espera que o torcedor do Flamengo, que a nação compareça em massa no domingo, lote o Maracanã, apoie a equipe os 90 minutos e que a gente confia e espera que passe para a final. Acho que isso é o mais importante de tudo. E assim, a gente vê com naturalidade. É óbvio que a gente tem o desejo e quer, todo mundo aqui quer o reconhecimento, a felicidade, a conexão com o torcedor. Isso não tem preço. Assim, viver o que a gente viveu, por exemplo, enfim, nos títulos que foram conquistados aqui, não tem preço. É isso que todo mundo aqui deseja. E vamos para domingo trabalhando muito duro, com muita confiança para poder vencer e passar para a final, brigar por um tetracampeonato carioca que o Flamengo nunca conquistou na sua história. Todo mundo aqui tem a noção e a importância do que isso significa para o clube. Tem a plena consciência. Aqui, Braz Spindel. Boa tarde. Aqui. Tá. Desculpa. Boa tarde. É natural que os atletas, né, que vão ganhando espaço da base comecem a despertar interesse em clubes da Europa. Essa semana saiu a informação que o Real Madrid estaria preparando uma proposta para o Matheus França. Queria saber se vocês poderiam falar se teve qualquer tipo de contato do Real Madrid com o Flamengo, especificamente sobre esse assunto com o Matheus França. No momento não. A gente sabe que o Flamengo tem grandíssimos atletas na base. O Matheus França é um desses expoentes. Tem uma série de outros atletas aqui já jogando no profissional também. Sim, a cada ano o Flamengo revela o trabalho da base de captação e de desenvolvimento dos atletas, é muito bem feito. Além disso, o atleta que é formado na base do Flamengo, ele convive com um nível de cobrança e de pressão que eu entendo que ele vai encontrar em pouquíssimos clubes do mundo. E esse nível de cobrança e de pressão para o esporte de alto rendimento, de alto nível, para o esporte e para os campeonatos de mais alto nível do mundo, quando alguém está vindo atrás de algum atleta do Flamengo, ele não tem a menor dúvida que esse atleta, problema em relação à cobrança por desempenho, por nível de pressão, de estresse, de cobrança, ele não vai ter problema de adaptação nenhuma para onde ele for. O Bruno foi perfeito na colocação dele em relação a esse teu questionamento, mas um ponto que eu acho que a gente deveria pensar é que a gente deve se preocupar sempre quando tem um clube querendo levar uma joia nossa, um jogador bom. Agora, o Flamengo tem que se preocupar mais ainda quando esses clubes começarem a não aparecer aqui para contratar jogadores nossos da divisão de base. Aí é que tem que começar a se preocupar muito, não é pouco. Então a gente tem os dois lados. O lado sempre de proteger, de se assegurar que o jogador vai ficar aqui, se possível, para fazer uma entrega da parte tática, técnica, esportiva. E a outra preocupação também é se o Flamengo está resguardado na parte financeira. Esse é um lado
em que o Flamengo precisa sempre estar atento. E o outro lado, mais atento ainda do que esse, é o dia que começar a não ter Barcelona, Real Madrid, todos esses clubes aqui analisando e investigando, no bom sentido, sobre seus scouters internacionais em relação à nossa divisão de base. Obrigado, Marcos. Obrigado.